O Ronilson, eu ia falar, o Ronilson é especialista em Donald Trump, mas ele vai ficar bravo se eu falar isso. Mas ele viveu no primeiro governo Trump, estava vivendo nos Estados Unidos, né? E acompanha muito também, né, a cobertura da imprensa americana e o governo americano. Como é que você entendeu, Ronilson, esse gesto de Donald Trump? Alguns falaram, ele é um jogador, né? Os bolsonaristas até saíram falando, gênio, ele é gênio, gênio. Aí outros falam, não, ele realmente ficou impressionado com a imagem do Lula. Tem gente que adora também, né? Os que apoiam Lula e gostam do Lula, porque ficam encantados com o Lula, porque o Lula, muita gente queria ficar tirando fotos com o Lula, que ele é muito, vamos dizer assim, festejado. E aí Trump teria se encantado com Lula, será? Como é que você enxerga e analisa esse gesto de Donald Trump e as falas dele? Olha, Fabiola, eu acho que não é pouca coisa, eu acho que é realmente muito significativo. Primeiro, como o José já colocou, né, e a gente sempre aponta aqui, com relação, Donald Trump é de fato um cara muito imprevisível, mas sobretudo, além de muito imprevisível, o Donald Trump é um cara que costuma ir para cima, não costuma tirar a mão, alguém que realmente encarna essa ideia de que os Estados Unidos é maior que todo mundo, então faz o que quer do jeito que quer, tem essa forma personalista de fazer. E você pode ter certeza que a gente tem elementos o bastante para reconhecer que se o Donald Trump quisesse muito mais ir para cima do que fazer qualquer gesto, ele teria feito. Então, é muito mais possível a gente pensar pela ausência de um esticar de corda de Donald Trump, por que esse não esticar de cordas, né? Tem muitas razões, muitos fatos ao redor de Donald Trump e internamente dentro dos Estados Unidos que compõem essa tirada de mão. O Donald Trump também não é ele é realmente um negociador, ele é um grande jogador, ele não é um suicida político, né? Ele tem outras características que não essas. Tem uma pressão interna nos Estados Unidos, que é importante, sobretudo da área empresarial, da área comercial. As tarifas são injustificáveis, elas são puramente sanções políticas, elas não têm nenhuma justificativa. A lei Magnitsky não encontra nenhuma concretude, e o governo americano tem sofrido críticas cada vez mais internas, críticas que têm sido abraçadas pelos democratas com cada vez mais força, usando o Brasil como exemplo. O Brasil não é um país pequeno, não é um país inexpressivo. Eu tenho certeza que o Donald Trump nunca. É só pensar que Donald Trump nunca faria um gesto desse tipo se o presidente ali na frente dele fosse o Maduro e não fosse o presidente Lula, ou Petro e não o presidente Lula, ou de algum outro país da América Latina, né? Então, ele não teria feito um movimento, nenhum gesto, se não tivesse algum tipo de interesse real. Então, isso realmente não é pouca coisa. Agora, lidar com a imprevisibilidade de Trump é muito difícil, e a diplomacia brasileira está correta, né? O Brasil, é interessante ver como o Brasil, de alguma forma, né, o governo brasileiro, o presidente Lula, vamos colocar assim, ele está colocando termos, ele não está de uma maneira subserviente dentro dessa negociação, fazendo tudo do jeito do roteiro que Donald Trump quer. Aliás, uma das coisas que o Eduardo Bolsonaro afirmou, como o Trump como um gênio que estava conduzindo, criando uma armadilha que ele ia esticar a corda, e aumentar a pressão e ser humilhado. Bom, deixar Eduardo Bolsonaro fora disso, que ainda tem muita coisa para falar sobre ele. Mas o Brasil não está, o Brasil está colocando termos, né? Inclusive a escolha de como esse encontro pode acontecer, ele já tem exemplos, o Josias acabou de dar dois exemplos, e é bom, né? Você não ser o primeiro da fila, porque você vai sempre vendo ali como as coisas acontecem. Mesmo que esse encontro aconteça pessoal, que o Trump exija que ele seja um encontro pessoal, eu duvido que se repita o que aconteceu com o Zelensky e com o Ramaphosa. Você tem base bastante, exemplo bastante para fazer com que a coisa seja pautada para acontecer de uma maneira diferente. E o Brasil não está entrando numa negociação, numa conversa de uma maneira subserviente, o Brasil está apresentando seus termos. Então,
eu concordo, né, com o Josias e grande parte das pessoas, qualquer pessoa séria e que levam Donald Trump a sério, sabe que não é motivo para euforia, para festejar. Ele pode simplesmente acordar amanhã e aumentar as sanções, aumentar tarifa, voltar atrás em tudo que disse. Mas é preciso saber navegar em mares de imprevisibilidade e é o que o governo e a diplomacia brasileira está fazendo. O que a gente tem de concreto é que tem uma sinalização de uma conversa e tem um tom que é muito mais ameno daquilo que o campo bolsonarista esperava e que, honestamente, o próprio governo brasileiro esperava. Eu tenho certeza que o Lula se surpreendeu com o feedback e a resposta e até a quantidade de vezes que Donald Trump cita o Brasil no seu discurso como o exemplo mais recente das suas investidas. Então, eu acho que é enxergar os sinais. Com pessoas imprevisíveis, você vai enxergando os sinais e vai administrando de acordo com que os sinais vão chegando, e eu acho que isso é o que o governo brasileiro está fazendo. Não é pouca coisa. Interessante, é cautela, mas se a gente for ter que escolher entre bom ou ruim para o Brasil, ficaria como bom. Melhor que tenha sido dessa maneira, né, Ronilson? Pelo que eu pude entender na sua análise. Super, Tá, legal. Acho super. importante a Poderia gente ter sido deixar. muito mais Aham. trágico. Sim, se ele fosse para o ataque como um todo, né?